Peça Mídia apresenta... Estamos iniciando mais um programa Saúde e Companhia e felizes por estarmos aqui mais uma vez com você. Saúde é bem-estar e bem-estar é viver bem. Todos nós queremos viver bem. A grande questão é como devemos viver para alcançarmos esse bem-estar. Isso é o que nós vamos ver aqui hoje no programa Saúde e Companhia. Estamos de volta com o programa Saúde e Companhia e refazendo a pergunta que estamos colocando no início do programa. Como devemos viver para alcançarmos o bem-estar? Essa dúvida, a busca dessa resposta, não é só nossa não. Homens e mulheres que viveram há muitos e muitos anos atrás, milhares de anos atrás, antes de Cristo mesmo, já se faziam essa pergunta. Mas naquela época, consideravam que o universo, o cosmos, era uma coisa harmoniosa, perfeita, acabada. E para vivermos de forma a alcançarmos esse bem-estar, nós tínhamos que imitar essa harmonia desse cosmos. Com o surgimento do cristianismo, esse conceito mudou. Não mais o cosmos era perfeito e acabado, mas Deus, que criou o universo, era o princípio e o fim, era a perfeição. Então, para viver bem, para encontrar o bem-estar, precisávamos crer em Deus e seguir as suas leis, obedecer às suas leis. Os homens que procuravam a resposta para essa pergunta, desenvolviam toda uma teoria, uma doutrina para responder essa questão, eram chamados de filósofos, palavra grega que significa amigos do saber. Porém, a partir do século XIV até o século XVIII, o mundo passou por grandes transformações e que abalaram tremendamente essas maneiras de pensar até aquela época. Lembrando a época de escola, grandes transformações aconteceram. As grandes navegações, a invenção da caravela pelos portugueses, o astrolábio, a bússola, que permitiram então as grandes navegações, descoberta de outros povos, de outras terras, né? As cidades que haviam se formado com a criação de grandes centros urbanos, comerciais e culturais, porque a prensa havia sido descoberta também, e os textos e livros começaram a ser publicados, as pessoas começaram a ler, né? Grandes trabalhos filosóficos e físicos e matemáticos foram publicados. Então houve um abalo muito grande do pensamento que existia até então. Não só descobriu-se que o cosmos, o universo, não era harmonioso e acabado, pelo contrário, era um grande caos de corpos se chocando e corpos em formação, né? Estrelas se formando, estrelas desaparecendo, assim como também ficou abalada a questão religiosa, a partir do momento que descobriu-se que não era o Sol que girava em torno da Terra, e sim a Terra que girava em torno do Sol, né? Contrariando o que a religião pregava, assim como também a data definida que a religião dava em relação ao nascimento do homem, dos animais. Então, questões desse tipo, até a própria postura da ciência, que cada vez se fortificava mais, colocando o homem numa posição de questionar todas as coisas,
Então também a religião ficou bastante abalada e precisou se reformular para chegar nos dias de hoje. Nesse momento aparece uma grande questão: como devemos viver para alcançarmos o bem-estar? Não mais imitando o cosmos, né? Não mais relacionado totalmente à religião. Então os grandes espíritos, as pessoas de grande inteligência da época, se viram bastante abalados em relação a isso. Foi quando então, através de alguns pensadores, alguns filósofos, começaram a pensar que o homem, o ser humano, é que deveria ser o grande centro de toda essa questão. Mas afinal de contas, o que o ser humano tinha de tão especial assim para se tornar o centro do mundo naquele momento? A pergunta que os pensadores fizeram na época parece estranha, mas é a pergunta que veio responder essa questão. Qual a diferença entre o ser humano e o animal? Qual a diferença entre a animalidade e a humanidade? Primeiramente, pensou-se na questão da razão. O ser humano é racional, o animal não. Depois, mais tarde, a questão da afetividade. O ser humano é capaz de ter afeto, o animal não. Mas tudo isso ruiu, foi por água abaixo, porque você que tem um animal de estimação sabe que existe inteligência animal e existe afeto animal, hoje cientificamente comprovado. A questão colocada por um grande pensador na época, Jean-Jacques Rousseau, foi que a grande diferença, a resposta para essa pergunta, qual a diferença entre a animalidade e a humanidade, estava então no livre-arbítrio, na liberdade, na capacidade do homem de se aprimorar. Vamos para o intervalo e voltaremos conversando sobre isso, continuando a conversar sobre isso. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando sobre a questão de como podemos viver para alcançarmos o bem-estar. No bloco anterior nós estávamos vendo que isso se dá através da vivência da nossa humanidade, né? Assim como, por exemplo, uma fera, né, um animal caçador, não pode viver enjaulado, porque ele não estaria desenvolvendo plenamente suas características, assim como um passarinho, por exemplo, que pode voar, né, está engaiolado, também estaria sendo impedido de estar desenvolvendo. Nós, seres humanos, também temos sofremos em relação a dificuldades, né, Soraya? Quer dizer, como é que a gente pode estar atento a isso? Assim, dois fatores são bem importantes quando nós pensamos no homem inserido nesse contexto da natureza. O primeiro deles é a questão da razão, que você trazia muito bem anteriormente, né, essa discussão. No viés da razão tem um ponto bem interessante. O ser humano, ele é capaz de antever ou de se preocupar com o futuro. E isso muda a perspectiva de vida, porque a nossa existência não é guiada por esse instinto de sobrevivência hoje. Ele é pensado numa sobrevivência a longo prazo. Isso nos dá a capacidade de preocupação e de organização também, e a ansiedade que a gente viu, né, nos programas anteriores, porque ela também nos faz antever. Então essa é uma característica bem humana, nossa preocupação nos é bem nossa. E outro ponto importante também é a questão da empatia, a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro, de perceber a dor do outro e passar a se comportar a partir dessa dor que ele também registra como sua. E isso a gente vê desde pequenininho. Você vai num consultório de pediatria, você chega lá e se um neném começa a chorar, os outros vão seguindo. Aí nesse estilo ainda é uma dor muito generalizada, não sei onde a minha começa, onde a do outro termina, mas o perigo está por aqui. Depois o cérebro vai amadurecendo e essa capacidade de entrar e sair na dor do outro, ela vai sendo cada vez mais elaborada. Isso não só na dor do outro, mas na percepção e enxergar
a vida do outro e respeitá-la como consequência. E a gente conversava um pouquinho sobre isso, que o papel do arquiteto também passa por esse poder de empatia, não é? Quando a gente trata da empatia, a gente percebe que o arquiteto tem aquele papel em determinado momento em ter a visão, em se sentir do outro lado, né? Quando você é procurado, quando você tem o seu cliente, que ali coloca as suas as sugestões e como ele vê o espaço dele. Qual é a do arquiteto? Qual é o papel do arquiteto? É a questão dele se colocar realmente na visão daquele cliente. Como é que ele vai sentir? Como é que ele vai sentir esse ambiente? Como é que ele vai se relacionar com esse ambiente? Quais são as prioridades? Qual é o programa de necessidade de cada pessoa no olhar daquela pessoa, né, Soraya? E aí vem uma questão importante que o Gilberto mencionava, o respeito à individualidade, porque o exercício dessa humanidade, ele passa por alguns vieses, e um desses fundamentais é esse respeitar o outro, né? O entender para respeitar, porque aí você vai conviver, né? No sentido da palavra conviver. E aí a gente vê essa dificuldade, principalmente quando você analisa um projeto que já é de uma forma muito perigosa em relação ao tratamento com a pessoa, você ficar com o olhar daquela pessoa. Imagina você ficar com o olhar de um casal, com o olhar de uma área onde haja mais de um grupo de pessoas convivendo, estando ali. Que tipo de relação você tem? Que olhar que você vai lançar sobre esse espaço, tendo que olhar como este grupo, como essas pessoas, a questão da tolerância, a questão do espaço como todo, né? Que é a questão que nós levantamos. Eu quero assim, até fazer a minha vaca que eu estava falando antes, porque a gente estava vendo que a partir de Rousseau, né, a partir da modernidade, foi colocado que a grande diferença entre a animalidade e a humanidade era o livre-arbítrio, era a capacidade a liberdade do homem, né? E a capacidade de evoluir. E aí você está falando aí na questão do espaço, é uma coisa que a gente pode ver concretamente, né? A relação do homem com o espaço. Não, e essa questão da liberdade e da capacidade de evoluir, e da capacidade de escolher, concretamente na construção. Isso tudo parte da cabeça humana, né? O espaço criado, todos os conceitos por ele desenvolvido. Quando a gente tem todas as informações criadas, aquela biblioteca de imagens que mais lhe traz o bem-estar, e como é que eu vou produzir isso na minha vida, né? Então é muito interessante ver essa relação, porque o homem ele consegue desenvolver esse espaço mentalmente. Já o animal ele fica mais condicionado, como a gente havia conversado sobre o João de Barro, a casa... A questão do João de Barro, né? Porque a Soraya estava colocando para o Marcelo que o João de Barro, há milhares de anos, ele constrói a casa dele. Até com uma técnica, né? Mas há milhares de anos é a mesma coisa, né? Se a gente for ver um formigueiro, há milhares de anos é aquela construção. Lembrei de Saramago. Saramago diz que o instinto parece seguir melhor aos animais do que a razão tem servido ao homem. É verdade, né? É verdade. Essa relação da razão e da técnica, né? Porque o animal ele aperfeiçoa-se naquela técnica, na mesma técnica. Então, exatamente, que é a questão do padrão que a gente havia conversado. Então ele é acostumado à questão genética, à questão de cultural daquele grupo, que a casa vai ser daquela forma, ele vai se sentir seguro, aquilo ali remete a ele toda uma história. A expressão também do que o Gilberto falava, desse exercício, né, que nos torna humano. Quando a gente considera o ser humano como um ser psicossocial, você respeita esse processo de construção. E essas expressões, como a arquitetura, se tornam um símbolo desse exercício. E aí cai no respeito, né? Na tolerância e na capacidade
de respeitar cada um do jeito que é, porque cada um é construído com base nesses 3 pilares. E aí vem outro desafio da humanidade. Pensando nessa questão do espaço, a gente faz a relação com o animal e o tipo de moradia, ou a técnica usada, que perpassa por toda a existência daquele animal. Mas também, se você fizer uma leitura em relação à arquitetura, em relação à moradia, você vê gerações, você vê estruturas arquitetônicas que elas demandam uma linguagem presente, né? O que se muda às vezes é o estilo, digamos assim, né? Mas intrinsecamente o quarto, a sala, a moradia, nós podemos refazer essa leitura do próprio animal, né? O se sentir seguro. Que áreas você se sente seguro? Então, numa relação entre animais, a gente pode até entender o ser humano que ele busca talvez a diferença no estilo ou às vezes na tecnologia, mas o cerne da segurança da questão de como ele vai habitar, daquela sensação que ele quer ter, geralmente ele não muda muito, né? Se você conseguir entender a moradia enquanto arquitetura, você vai ver que todo o programa de necessidade de um cliente, ele é pautado exatamente naqueles espaços pré-dimensionados como sala de estar, cozinha, quarto, banheiros, área de convivência. O resto é a técnica nova, aquela coisa que saia do padrão, né? Você sai do dia a dia, sai daquilo criado, e aí você pode criar um outro estilo, vamos dizer assim, né, Soraya? Então, como nós estamos vendo, a gente respondendo, né, buscando a resposta para como devemos viver para alcançarmos um bem-estar. Hoje a gente viu um pouquinho aqui que desenvolvendo as nossas capacidades mais humanas e se afirmando a nossa humanidade, né, se diferenciando da animalidade e nessas coisas sutis, né, porque no início era a questão, até na construção, por exemplo, era a questão da segurança, né, em primeiro lugar, que existe até hoje, mas com o desenvolvimento da humanidade, das coisas sutis, se colocar no lugar do outro, como você colocou, Soraya. Quer dizer, então, aí a gente, na própria arquitetura, na construção da casa, por exemplo, essas sutilezas, né, elas vão aparecendo. Você vê esse exercício da humanidade, né? Do homem crescendo enquanto desenvolvimento mesmo, daquilo tudo que ele apreende, né? Então ele vai colocando em prática. Eu vejo exatamente dessa forma. O homem hoje ele exerce essa humanidade através daquilo que ele desenvolveu, das técnicas que ele desenvolveu, que pode para ele trazer o bem-estar, o conforto. Como é que fica essa associação, né, Soraya? Do homem, aquilo que ele produz, do homem do passado ao homem do presente, lógico, que entendendo que ele continua, às vezes, com as mesmas linhas de uso, de raciocínio, mas com a utilização daquilo que ele desenvolveu, que é a tecnologia. Como é que fica essa relação, né? Processo de evolução mesmo, né? De evoluir e agregar conhecimento e seguir. Então, como vocês podem perceber, no programa de hoje ficou bastante claro a questão da evolução, né? A questão da livre escolha, das opções, da evolução, do conhecimento, adquirir o conhecimento, novas tecnologias, como caminho para a gente estar desenvolvendo plenamente, se desenvolvendo como pessoa, desenvolvendo plenamente a nossa humanidade, com toda essa sutileza, característica do ser humano, de se colocar no lugar do outro, de ser capaz de se preocupar, como a senhora colocou, de estar prevendo, né, o que vem pela frente. Então, tudo isso
pode responder à pergunta do início do programa, né? Como devemos viver, que caminho seguir para alcançarmos o bem-estar. Então, gente, vamos para o intervalo e agradecendo mais uma vez a presença aqui do Marcelo e da Soraya, porque na volta eu vou convidar vocês para irmos ao consultório, que eu vou conversar com vocês sobre o assunto dos anestésicos locais. Estamos de volta com o programa Saúde e Companhia e dessa vez aqui no consultório para conversarmos um pouco sobre a dor. Você que acha que a dor é algo ruim para nossas vidas, saiba que a dor é um alerta, é um sinal de defesa importante que o nosso organismo emite quando estamos sendo agredidos de alguma forma. A dor é um sinal de alerta. De algo que não está andando muito bem, de algo que está errado em relação ao nosso organismo. Perceber rapidamente que, por exemplo, um líquido quente, né, está queimando a nossa pele e retirar imediatamente a mão, né, ou o dedo desse líquido é uma reação de defesa em função do estímulo que recebemos, do estímulo doloroso que recebemos, que vai direto ao cérebro e de lá então há um comando para que a gente reaja àquele estímulo doloroso. Se não tivéssemos esse estímulo, nós não estaríamos percebendo que o líquido quente estaria queimando a nossa mão, a nossa pele, e o mal poderia ser de gravidade enorme, não é mesmo? Então, temos em mente, a partir de agora, que a dor é uma defesa do nosso organismo. Agora, uma vez descoberta a causa dessa dor, nós vamos proceder, então, para eliminar essa sensação, remover a causa dessa dor. Tanto médicos como dentistas, nos seus procedimentos ambulatoriais ou no próprio consultório, para remover a causa da dor do seu paciente, se utilizam para os seus procedimentos serem realizados já sem dor, dos anestésicos locais que eu conversei um pouquinho com vocês no último programa. Um fármaco tão importante que apareceu meados do século passado. Então, veja a importância, até a metade do século passado, esses fármacos não existiam, não estavam disponíveis e era difícil imaginar os procedimentos que nós temos hoje, tanto na medicina como na odontologia, sem a utilização desses fármacos, desses anestésicos locais. A anestesia local é o método de controle da dor mais utilizado pelo cirurgião dentista. Vamos falar agora da parte odontológica, porque o cirurgião dentista, ele com frequência ele se depara com processos patológicos da cavidade bucal e precisa realizar os procedimentos para resolver o problema do seu paciente. E ele utiliza então com muita frequência o uso dos anestésicos locais. Agora, a seleção desses anestésicos gera muitas vezes algumas dúvidas, principalmente em pacientes como gestantes, portadores de doenças sistêmicas como diabéticos, hipertensos, portadores de problemas cardiovasculares. Então, existe uma certa preocupação do cirurgião dentista em relação a isso. Mas a literatura é farta no estudo e na orientação em relação à escolha do anestésico para cada caso. O atendimento a esses pacientes especiais, desde que nós, profissionais, realizemos uma boa anamnese, a gente faça um planejamento criterioso,
faça contato com o médico do paciente, a gente vai ter condições de reunir informações importantes para a determinação então dos fatores de risco e do tipo de anestésico que o ideal para usar em cada um desses casos. Em Manaus nós temos a Nova DFL, essa indústria importantíssima, essa indústria brasileira importantíssima, líder em comercialização de produtos odontológicos em toda a América Latina e vendendo para mais de 55 países no mundo inteiro. A Nova DFL disponibiliza aqui em Manaus os seus anestésicos, uma variedade de anestésicos locais para que o dentista possa então fazer a opção em cada um dos casos, quando precisar de um anestésico de duração rápida, um anestésico de duração intermediária ou se vai precisar de um anestésico em um tempo um pouco mais prolongado. Estamos vendo imagens agora dos anestésicos locais disponibilizados pela Nova DFL. Nós temos a prilocaína, nós temos a mipivacaína, nós temos a articaína e nós temos a lidocaína. A Nova DFL é uma empresa brasileira fundada em 1939 e ao longo desses 70 anos se consolidou como uma grande empresa produtora de produtos odontológicos e vendendo para vários países do mundo, porque ela tem a garantia da qualidade dos seus produtos através de importantes certificados de garantia internacionais, como por exemplo o certificado da Comunidade Europeia, o ISO 9001, o ISO 13485, entre outros. Então vocês podem ter a tranquilidade de estar utilizando na sua clínica diária anestésicos locais de excelente qualidade. Bom, estamos encerrando então mais um programa Saúde e Companhia e desejando a vocês mais uma vez uma semana com muita saúde.